Gente, tudo bem? Então, tô aqui com outro vídeo para falar dessa vez das dificuldades enfrentadas na adolescência e na fase adulta. Bem, comecei a falar da adolescência no vídeo passado, então a gente falou da questão da gente entrar um pouco mais tarde do que as outras meninas na puberdade. Isso é muito chato pra gente que tem esse tempo, porque eu acho que, como eu falei no vídeo anterior, a primeira hora que a gente se sente um pouco diferente das outras meninas. É muito chato ver todo mundo passando por uma coisa que você acha que não vai passar, que você não sabe se vai passar e que você demora pra passar, enfim. Todas essas dúvidas circundam a cabeça da gente. Como eu falei, é um período de crise, tem que ser acompanhado, e essa menina tem que saber que vai passar por tudo isso, que vai se desenvolver, enfim, mas vai ser depois. Então, continuando as dificuldades enfrentadas na adolescência, depois da puberdade tem no colégio, por exemplo, que as matérias começam a ficar mais complicadas na área de exatas. A gente começa a ver geometria, a gente começa a ver física, a gente começa a estudar matemática mais complicada e tal. E a gente começa a ser menos acompanhada pelo professor, né? O professor tem muita gente, a gente tem que ser mais autônoma. E eu li, e comigo realmente é verdade, eu acredito que com muitas meninas que têm síndrome de Turner também, a gente tem o QI não verbal abaixo da média e o QI verbal acima da média. O que significa? Significa que a gente tem mais facilidade de se expressar, de falar, de se comunicar, de ler. A área de humanas é mais fácil pra gente. Já a área de exatas, que exige da gente o nosso QI não verbal, é mais complicada. Noção de lógica também, noção de espaço, a gente não é muito legal. Então tem essa dificuldade na fase da adolescência, na escola, fora a questão da puberdade. E fora que essa linguagem não verbal, porque o QI não verbal também, na linguagem não verbal, nos deixa um pouquinho isolados, a gente se sente um pouquinho autossuficiente e não consegue notar também, acho que por essa falta de perceber a linguagem não verbal, alguns sinais das pessoas, e nos faz se tornar meninas simpáticas, queridas, mas muito sozinhas. Não sei se isso procede, eu acredito que sim, vou querer ver no comentário de vocês, no retorno que vocês vão me dar, se é verdade, mas comigo e com algumas pessoas que eu ouvi, funciona o que eu estou dizendo. Enfim, depois de tudo isso, chega a fase adulta, muito esperada por muita gente que estava me pedindo, fala das dificuldades enfrentadas na fase adulta. Bem, na fase adulta, o tratamento da gente muda, porque a gente tem uma dificuldade na produção de hormônios. Então, assim, a gente tem que ser acompanhada nessas glândulas, a tireoide, tem que ser acompanhado os hormônios femininos, tem que ser acompanhado no médico, porque a falta da produção de hormônio também afeta nas funções hepáticas, no fígado. Então, também tem que acompanhar a nossa saúde como um todo. Então, ser acompanhado por endocrinologista, principalmente na infância e no final da adolescência, início da fase adulta, é muito, muito importante. A gente tem que ser acompanhado sempre, mas esses dois períodos são muito importantes para a questão do tratamento. Tem as dificuldades também enfrentadas na questão do preconceito na fase adulta, para conseguir trabalho, por exemplo. As meninas com síndrome de Turner têm algumas características fenotípicas, né, que aparecem, e isso nos deixa com uma aparência que talvez não agrade muito as vitrines de loja, por exemplo. A gente não agrada muito para ser promotora de vendas, jamais a gente poderia ser modelo. Então tem umas questões a ser enfrentadas na hora de conseguir o primeiro emprego, que vai muito do preconceito também.
Porque a gente sabe que a aparência conta na hora de uma entrevista, na hora de escolher um candidato, mesmo ela não sendo fundamental para a escolha de quem vai exercer aquela função. Mas infelizmente é assim. Então a gente sempre se sobressai de outras maneiras. A gente se sobressai na entrevista, por exemplo, a gente fala muito bem, a gente sai no nosso currículo, porque nós somos meninas muito inteligentes, então a gente tem quem estuda, quem se dedica, tem um bom currículo, com certeza. A nossa facilidade de simpatia, diplomacia e essa questão do QI verbal acima da média ajuda a gente para ter bons contatos também, né? Então, tudo isso ajuda na hora de conseguir emprego. E eu, por exemplo, também fiz um concurso, sou tradutora juramentada, tenho minha função. Então, trabalhar como autônoma, porque eu também estudei direito, sou tradutora juramentada. Trabalhar como também é uma coisa que pode nos ajudar na questão de desempenho, vida profissional. Mas a gente tem um outro probleminha também, na fase adulta se torna um pouquinho complicado, que é o déficit de atenção. A gente tem um pequeno déficit de atenção, então a gente tem que repetir 1000 vezes pra gente mesmo todos os passos daquilo que a gente vai fazer e se concentrar naquilo que está fazendo. Quem nunca teve que voltar, por exemplo, estou falando com as meninas síndrome de Turner, para a mesma função, outra vez, assim, várias vezes, para corrigir um pequeno erro que cometeu. E isso também influencia em outras coisas, tipo iniciar a dirigir, né? É uma dificuldade para as meninas que têm síndrome de Turner. Mas tudo isso, como vocês estão ouvindo, percebendo, pelo que eu estou falando, é totalmente superável, né? Totalmente superável com a questão do trabalhar em cima disso. Sabendo das suas dificuldades, você trabalha elas e se sobressai. Tem uma outra coisa na fase adulta que eu vou deixar para falar num outro vídeo, porque tem muita gente pedindo para eu falar, e aí eu vou fazer um vídeo falando só sobre esse assunto, que é relacionamento e sexualidade. Seria para falar agora na fase adulta, mas eu vou fazer um vídeo à parte. O próximo vídeo vai ser falando sobre isso. Muito provavelmente eu vou falar sobre relacionamentos, as dificuldades e a sexualidade. E também vou fazer um vídeo falando sobre, como eu já tinha dito, pediram a questão de associarem, o mito de associarem a síndrome com uma doença mental, um retardo mental. Talvez pelo fato da gente ter o QI não verbal abaixo da média, pode ser essa ligação, mas enfim. Vamos falar sobre isso num outro vídeo. Eu espero ter esclarecido muitas dúvidas de vocês. Esse aqui é um bate-papo. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa que eu não falei, se vocês se identificaram, por favor, escrevam, falem. Tem um outro assunto também que eu estou me lembrando agora, que esse aqui, como eu estou falando, é um bate-papo, é sobre a intolerância ao glúten e à lactose. Na fase adulta, a gente geralmente descobre, muitas meninas com síndrome de Turner têm, tá? Intolerância ao glúten e à lactose. Então, se você sente algum desconforto intestinal e são frequentes e o teu intestino não funciona normal, ou você acha que, enfim, não tá certo, procura ver e investigar, que às vezes só uma questão de adaptar a alimentação, uma intolerânciazinha ao glúten e à lactose, pode ser isso, tá? Enfim, terminando o vídeo, eu queria agradecer o retorno de vocês. Eu queria pedir para vocês comentarem aí se vocês se identificaram, se vocês têm mais alguma coisa a acrescentar. E queria dizer mais uma coisa. O intuito do vídeo é desmistificar a síndrome, fazer com que várias pessoas conheçam o assunto. Tem muita gente que nunca nem ouviu falar sobre o assunto. Então, para que essas pessoas que estão ao nosso meio saibam do que se trata, e para as futuras mães de menino, quando escutarem minha filha tem síndrome, mas eu sei o que eu sei o que acontece. Então,
para tornar o assunto conhecido, para desmistificar o assunto. Vamos compartilhar, vamos se inscrever no canal, faz perguntas, sugere temas, eu vou fazer os vídeos que vocês me pedirem. E queria deixar um beijo bem grande para todo mundo. Obrigada, viu, galera? Tchau!